Eu nunca imaginei que amar alguém pudesse me custar tudo: a minha casa, a minha mãe e talvez até a minha paz. Quando comecei a namorar Arthur, parecia só mais um romance, daqueles que a gente vive sem pensar nas consequências. Mas no dia em que minha mãe olhou nos meus olhos e disse que eu precisava escolher entre ele e ela, eu fiz a escolha que mudaria minha vida para sempre. O ar no quarto cheirava a naftalina e a decisões irrevogáveis. Eu segurava a alça da mala como se ela fosse o último destroço de um navio naufragado em alto mar. Olhei para o papel de parede descascado, cujas flores murchas pareciam zombar do meu desterro. Maria, minha mãe, estava do outro lado da porta. Um silêncio sólido, intransponível. Uma muralha de granito erguida por décadas de expectativas sufocadas. Eu conseguia ouvir sua respiração. Um ritmo pesado e sibilante que carregava o peso de uma maldição. "Se você cruzar esse portal, Júlia, você deixa de ser minha", ela havia dito, e as palavras ainda flutuavam no ambiente como partículas de vidro moído, prontas para cortar a garganta de quem ousasse respirar profundamente. Lá fora, a chuva de outono açoitava a janela com a fúria de um carrasco. Arthur esperava no carro, o motor ligado como um coração mecânico ansioso por nos levar para longe daquela asfixia. Eu sentia o pulsar do meu próprio sangue, uma cadência de culpa e desejo. Eu amava Arthur com uma fome que Maria jamais compreenderia. Um amor que não era feito de etiquetas e domingos silenciosos, mas de uma eletricidade bruta que me devolvia a vida. No entanto, deixar aquela casa era como arrancar a própria pele. Eu era um tecido costurado à alma de Maria, e o divórcio que eu estava prestes a assinar com os meus próprios passos deixaria uma cicatriz eterna em nós duas. Abri a porta. Ela não olhou para mim. Ficou estática, uma estátua de sal olhando para o nada, negando a minha existência antes mesmo de eu partir. Lembro-me de quando o mundo ainda tinha cores primárias, antes de Arthur se tornar o prisma que refratou toda a minha realidade. No início, Maria sorria. Ela via em Arthur apenas um rapaz educado, uma distração passageira para as minhas tardes de verão. Ela preparava chá e comentava sobre a beleza dos seus olhos, sem saber que naqueles olhos eu estava descobrindo um universo onde ela não era o centro. A tragédia da nossa linhagem é a possessão disfarçada de cuidado. Conforme o meu olhar deixava de buscar a aprovação dela para buscar o toque dele, a doçura de Maria azedou, transformando-se em um vinagre de desconfiança e veneno. O amor para Maria era uma conta de poupança onde apenas ela deveria ter o direito de saque. Quando percebeu que eu estava investindo minha vida em outro território, ela declarou guerra. As perguntas tornaram-se interrogatórios, os elogios, sarcasmo. "Ele vai te destruir, Júlia. Ele é o vazio que você confunde com liberdade", ela dizia, enquanto suas unhas cravavam na palma das próprias mãos. Eu me via dividida entre o sol de Arthur e a sombra de Maria, sentindo a temperatura da minha alma oscilar perigosamente entre a febre e o gelo. As semanas que antecederam a minha fuga foram um exercício de asfixia lenta. O jantar era uma liturgia de silêncios interrompidos apenas pelo tinir dos talheres contra a porcelana. Um som que ecoava como tiros de misericórdia. Maria não falava mais. Ela sentenciava. Cada palavra era um veredito de culpa. Eu olhava para Arthur e via nele a minha única saída de incêndio, mas a porta estava cercada por chamas que eu mesma alimentava com a minha indecisão. Eu o encontrava às escondidas, sentindo o gosto de ferrugem e urgência em cada beijo, como se cada carícia fosse a última antes do fim do mundo. Eu me sentia uma traidora, uma desertora de uma guerra que eu não havia escolhido. Mas como escolher entre a raiz e o fruto? Maria era a raiz, profunda e escura, que me prendia à terra dos meus ancestrais tristes. Arthur era o fruto, doce e perigoso, que prometia novos sabores e novos horizontes. A casa tornou-se um labirinto de ressentimentos, onde cada corredor levava a um novo confronto, a uma nova lágrima, a um novo grito sufocado no travesseiro durante madrugadas de insônia. A noite do confronto final não teve trovões, apenas uma quietude pavorosa que parecia preceder um terremoto. Maria estava sentada na cabeceira da mesa, as mãos cruzadas como se fizesse uma oração fúnebre. Ela me olhou com olhos que eram apenas poços de negação. "Escolha agora, Júlia. Ou você fica nesta casa e esquece que aquele homem existe, ou você sai por aquela porta e morre para mim. Não haverá cartas, não haverá telefonemas. Você será um nome riscado da minha Bíblia." A voz dela não tremeu. Era a voz da morte anunciando o término de um contrato. Senti um frio que subiu pelos meus ossos, uma geada que congelou qualquer esperança de mediação. Arthur estava lá fora, sob a luz pálida da lua, representando o futuro incerto. Maria representava o passado seguro, mas mofado. Eu chorei não por medo, mas por luto antecipado.
Eu já estava sentindo a saudade dela enquanto ela ainda respirava na minha frente. Mas quando fechei os olhos, o rosto de Arthur era a única imagem que me dava fôlego. Eu escolhi. Escolhi a vida fora do útero asfixiante de Maria, mesmo sabendo que o cordão umbilical seria cortado à força, sem anestesia. O carro de Arthur era uma cápsula de metal que nos protegia do vazio exterior. Quando entrei e ele arrancou, não olhei para trás. Eu sabia que se olhasse, veria a silhueta de Maria na janela, uma sombra recortada contra a luz amarela da sala, e talvez minha coragem se dissolvesse em um pântano de remorso. Arthur segurou minha mão. Seus dedos estavam quentes, um contraste brutal com o gelo que habitava o meu peito. "Nós vamos ficar bem", ele sussurrou, mas suas palavras soavam como uma prece desesperada em uma língua que eu não dominava mais. A estrada se desenrolava diante de nós como uma fita de luto. Cada quilômetro era um prego no caixão da minha infância. Eu sentia a dor física da separação, um rasgo no plexo solar que sangrava um fluido invisível de memórias. O cheiro do café de Maria, o som da sua risada antes da amargura, a maneira como ela ajeitava o meu cabelo. Tudo isso estava sendo deixado para trás em troca de um amor que, naquele momento, parecia ser a única coisa que me mantinha inteira, embora eu estivesse em frangalhos. Os primeiros dias na nossa nova vida foram marcados por um silêncio telefônico que gritava. Eu tentava ligar, mas o sinal de ocupado era o único diálogo que Maria me permitia. Depois veio o tom de desligado. Depois, o nada. Ela havia me apagado com a eficiência de um sensor. Arthur tentava me distrair com planos para o apartamento, com jantares à luz de velas que pareciam vigílias, com promessas de um paraíso que ainda cheirava a tinta fresca e incerteza. Eu o amava, mas meu amor era um animal ferido que se escondia nos cantos da minha mente. A negação era a minha única defesa. Eu fingia que ela apenas estava viajando, que a qualquer momento o telefone tocaria e eu ouviria sua voz reclamando do tempo. Mas a realidade era um espelho quebrado que refletia apenas a minha própria desolação. Eu tinha Arthur, o homem por quem eu daria a vida, mas a vida que eu tinha para dar estava manchada pela ausência daquela que me deu o ser. Eu estava vivendo uma tragédia em 2 atos, o ato do encontro e o ato do abandono. Às vezes, no meio da noite, eu acordava ouvindo o meu nome chamado por ela. Era uma alucinação auditiva, um eco das paredes da minha antiga casa que insistia em me perseguir. Eu olhava para Arthur dormindo ao meu lado, a personificação da paz que eu buscava, e sentia uma inveja corrosiva de sua tranquilidade. Ele não carregava um cadáver emocional nas costas. Ele me tinha inteira, mas eu só lhe entregava os restos de um naufrágio. A culpa é uma erva daninha que cresce no escuro. Eu começava a questionar. Será que Arthur valia o sacrifício de uma mãe? Será que o amor romântico, tão volátil e efêmero, poderia compensar a perda do amor ancestral? Eu olhava para os meus braços e via a pele de Maria. Eu me olhava no espelho e via os olhos dela. Eu não podia fugir dela porque eu era feita dela. E essa percepção era uma tortura refinada, um monólogo interior que nunca encontrava um ponto final. Arthur era o meu porto, mas o mar estava sempre agitado. Em nossos momentos de intimidade, eu buscava nele um esquecimento que o sexo não podia prover. Era uma busca desesperada por sentir-me viva, por provar que a decisão de partir não fora um erro fatal. Seus beijos eram o selo de um pacto que eu renovava a cada manhã, mas às vezes, sob o toque dele, eu me sentia como um espectro. "Onde você está, Júlia?" ele perguntava, os olhos cheios de uma preocupação que me magoava. Eu estava no passado. Estava nas discussões na cozinha, nos gritos silenciados, no rosto duro de Maria no momento do ultimato. Eu estava no espaço vazio entre a minha fuga e o silêncio dela. Arthur era o meu presente, mas o meu presente era uma casa construída sobre areia movediça. Eu o amava com uma intensidade que beirava essa adoração, justamente porque ele era a única coisa que me restava de um mundo que implodiu. Comecei a escrever cartas que nunca seriam enviadas. Pilhas de papel preenchidas com desculpas, justificativas e pedidos de perdão que morriam na gaveta da escrivaninha. "Mãe, você não entende que o amor por ele não diminui o meu amor por você?" Eu escrevia, as lágrimas borrando a tinta. Mas no fundo, eu sabia que Maria entendia perfeitamente. Ela apenas não aceitava nada que não fosse a total submissão. A tragédia não era a incompreensão, mas a clareza cruel de que éramos 2 mulheres orgulhosas demais para ceder. Escrever era o meu modo de manter Maria viva, de manter o conflito aceso para não ter que enfrentar as cinzas da indiferença. Cada carta era uma tentativa de remendar um vaso quebrado em 1000 pedaços. Arthur via os meus papéis, mas nunca perguntava o que eram. Ele respeitava o meu luto, mas esse respeito às vezes parecia um abismo entre nós 2.
Ele não podia entrar no meu santuário de dor e eu não sabia como sair de lá. 1 ano se passou, mas o tempo para mim era uma linha circular. Eu me sentia envelhecer décadas em cada mês. Ao olhar no espelho, eu não via mais a jovem apaixonada que fugiu na chuva. Via uma mulher com o olhar cansado, com a expressão rígida que tanto critiquei em Maria. Eu estava me tornando a minha mãe na ausência dela. A mesma teimosia, a mesma capacidade de sofrer em silêncio, a mesma sombra que se projeta sobre aqueles que ama. Arthur tentava me levar para festas, para viagens, para o mundo exterior, mas eu era uma prisioneira voluntária da minha própria melancolia. Eu me sentia culpada por ser feliz, e me sentia culpada por ser triste. A felicidade era uma traição a Maria. A tristeza era uma traição a Arthur. Eu era um pêndulo oscilando entre 2 crimes, sem nunca encontrar o repouso da virtude. A minha identidade estava diluída no ácido da rejeição materna. O inverno chegou com uma agressividade que combinava com o meu estado de espírito. O frio lá fora era apenas um reflexo da geada que se instalara na minha alma. Arthur e eu começamos a ter nossas primeiras fissuras. Não eram grandes brigas, mas pequenos desgastes, como a erosão de uma rocha pela água constante. Ele estava cansado de competir com um fantasma. Eu estava cansada de tentar fingir que o fantasma não existia. Você está aqui, mas não está comigo, ele disse certa noite, a voz carregada de uma fadiga existencial. Eu não soube o que responder. Como dizer ao homem que você ama que uma parte de você morreu no dia em que você o escolheu? Como explicar que o preço da nossa liberdade foi a minha integridade emocional? Eu o abracei, mas meu abraço era frio. Um gesto mecânico de quem busca calor em uma lareira apagada. Uma antiga vizinha me encontrou por acaso em um café. Ela me contou, com uma piedade que me deu náuseas, que Maria estava doente. Não era algo súbito, mas uma definhação lenta. Um murchar de quem perdeu a vontade de lutar contra a gravidade. Ela não fala seu nome, Júlia, mas a casa está cheia de retratos seus, ela sussurrou. Aquela informação foi como uma lâmina quente cravada no meu peito. A negação de Maria era a sua forma de luto. Ela me mantinha viva através da minha exclusão. Voltei para casa em um estado de transe. A vontade de correr até ela, de derrubar a porta e implorar por um olhar, era quase insuportável. Mas o orgulho, esse monstro que herdamos como uma joia de família, me manteve estática. Se eu voltasse agora, eu estaria admitindo que ela estava certa, que o meu amor por Arthur não foi suficiente para me sustentar. E eu não podia dar a ela essa vitória amarga. Naquela noite, sonhei que voltava para casa. No sonho, as flores do papel de parede estavam vivas e perfumadas. Maria me esperava com um sorriso que eu não via há séculos. Não havia Arthur, não havia fuga, não havia dor. Era um retorno ao útero, a segurança de ser apenas a filha, sem o peso de ser mulher e amante. Acordei em prantos, o travesseiro encharcado, a realidade de Arthur ao meu lado parecendo uma intrusão cruel. Percebi que o meu luto não era apenas pela perda de Maria, mas pela perda da ideia de mim mesma que ela sustentava. Sem ela, eu era um satélite que perdeu o seu planeta, vagando por um espaço infinito e gélido. Arthur era um novo sol, mas eu ainda tinha o magnetismo do antigo mundo em minhas células. Eu comecei a odiar Arthur por ser a razão do meu exílio e a odiar a mim mesma por esse ódio injusto. O telefone tocou às 3 da manhã. Eu soube, antes mesmo de atender, que era o fim de uma era. Não era Maria. Era uma voz burocrática de um hospital informando que o silêncio dela se tornara permanente. Arthur sentou-se na cama pronto para me amparar. Mas eu o afastei. Eu precisava daquela dor sem interferências. Eu precisava sentir cada grama daquele chumbo sozinha. Ela morreu sem me perdoar. Ela levou para o túmulo a sua negação, transformando-a em uma verdade absoluta. Eu agora era, oficialmente, a filha que não existia. A dor era tão densa que eu não conseguia chorar. Era uma pressão no peito que dificultava a passagem do oxigênio. Eu olhei para Arthur e vi nele o preço que paguei. Um preço alto demais? Ou o único preço possível para a liberdade? Não havia resposta. Apenas o som da chuva, o mesmo som da noite em que parti. O funeral foi um deserto de rostos estranhos e olhares de julgamento. Eu estava lá, mas era uma intrusa. Arthur ficou à distância. Um observador silencioso de uma tragédia que ele ajudou a escrever, mesmo sem querer. Olhei para o caixão de Maria e vi a mim mesma ali dentro. Uma parte de Júlia estava sendo enterrada com aquela mulher terrível e maravilhosa que me deu a vida e me tirou o chão. Agora, meses depois, o silêncio da casa de Maria habita a minha própria casa.
Arthur e eu sobrevivemos, mas somos sobreviventes de uma guerra que não teve vencedores. Nós nos amamos sim, mas nosso amor tem um gosto de cinzas e metal. Eu olho para o horizonte e não vejo redenção, apenas a continuidade de uma existência que aprendeu a conviver com o abismo. Eu escolhi Arthur e escolheria 1000 vezes, mas a sombra de Maria é o véu que agora cobre cada momento da minha alegria. O final não é um fechamento, mas uma aceitação. Eu sou a filha do silêncio, e o amor, por mais intenso que seja, nunca é uma página em branco. É sempre uma escrita sobre um palimpsesto de mágoas e saudades eternas.